O que acontece depois da sentença num processo trabalhista? O que tem que acontecer é que o funcionário, agora o reclamante, aquele que entrou com o processo trabalhista, tem que receber o dinheiro que a empresa deve para ele, caso a sentença tenha sido favorável, caso ele tenha ganho o processo, né? E eu vou mostrar nesse vídeo quando que esse trabalhador vai receber esse dinheiro, quais são os passos para finalmente, depois da sentença, ele receber o dinheiro que é devido para ele. Mas, contudo, todavia, eu tenho que começar tendo certeza que você sabe exatamente o que você está procurando, né? Porque a sentença trabalhista termina o processo trabalhista? Pode ser que sim, pode ser que não, tá? A sentença é aquela primeira decisão, tá? A sentença é aquela primeira decisão que um juiz toma dizendo quem está certo e quem está errado. Depois dela, tem recursos, tá? Para o TRT e para o TST. Esses recursos podem ou não existir, né? Porque depois da sentença, a parte tem 8 dias para entrar com recurso. 8 dias úteis após a publicação da sentença. Se a parte que perdeu entrar com o recurso, isso ainda vai longe, você não começa a receber agora. E aí eu vou deixar para vocês aqui no primeiro comentário um vídeo que explica para você se no seu processo ainda tem recurso ou não. Agora, se ninguém recorreu dessa sentença, ou se já passou por várias fases desse processo, já transitou em julgado, ou seja, você já ganhou em todas as fases, não tem mais recursos, aí sim chega a hora de você receber nesse processo trabalhista, tá? E como é que você recebe? Bem, a primeira coisa que vai acontecer em 99% dos casos vai ser a fase de liquidação da sentença, ou que a gente chama popularmente de fase de cálculos, tá? O que é essa fase de cálculos? É quando você vai decidir o que exatamente tem que ser pago para o trabalhador que ganhou o processo. Por quê? O trabalhador entra com o processo, vamos supor, em janeiro, né, mês 1 de 2000, vou pegar 2020 porque é um ano cheio, é mais fácil de fazer a conta. Então o cara entrou em janeiro de 2020 com processo. Pediu 13º atrasado, pediu férias, pediu saldo de salário e pediu danos morais de 30 mil reais. Aí veio a sentença e falou assim, olha, realmente você tem direito a 13º, aqui no caso 2.800 de 13º, você tem direito a férias, 6 mil de férias, você tem direito a 1.400 de saldo de salário e tem direito a 20 mil de dano moral. O que eu tenho que fazer? Somar tudo isso e cobrar da empresa? Não, porque todo esse valor aqui tem que ser atualizado, né? Você tem que contar dependendo de cada tipo de processo, você atualiza de maneira diferente, mas em alguns casos é desde que alguns tipos de ganhos são desde que você ganhou o processo, outros desde que foi demitido, etc, etc, né? Então, o seu advogado vai apresentar nessa liquidação os seus cálculos, né? A liquidação começa com os cálculos do trabalhador, que vai falar, ó, somei tudo isso aqui e com correção e tudo, deu 30 mil reais. É isso aqui que a empresa tem que pagar. A empresa, por sua vez, vai poder chegar e pagar isso de uma vez, ou eles vão poder discordar, falar, não, eu fiz essa conta, mas esse advogado aí tá querendo me roubar a gente. A gente fez a conta e, na verdade, deu 20 mil. É 10 mil a menos, né? O que vai ocorrer? Se o juiz vê que é algo muito simples de entender por que tá dando uma divergência, por que os cálculos, as contas não estão iguais, o próprio juiz já decide, não, tá certo, é o cálculo do trabalhador, é 30 mil mesmo. Ou então o contrário, vai falar, não, o trabalhador tá metendo louco aí, o certo é 20 mil. Muito bem. Se o juiz não conseguir só de bater o olho ver onde que tá essa diferença, ele vai mandar isso para um calculista do juízo, tá? Que é um técnico lá da vara do trabalho, que ele vai fazer o cálculo, ele tá distante das duas partes, em tese ele não tem interesse de ajudar nenhum nem outro, então ele vai revisar esses cálculos e dizer qual cálculo tá certo, ou quem sabe até dar um terceiro número, falar, na verdade, os dois estavam, um estava querendo roubar o outro. A conta de verdade deu 25 mil. Muito bem. Uma vez que isso ocorre, o juiz vai e faz o quê? A homologação dos cálculos. Ou ele vai homologar o cálculo do trabalhador, ou da empresa, ou o cálculo do
calculista. Geralmente, se tem um calculista, se ele mandou para o calculista, ele vai homologar o cálculo do calculista. E aí a parte que se sentiu lesada, que achou que ou vai receber menos do que devia, ou vai pagar mais do que devia, ela pode ainda entrar com um recurso, tá? Com um recurso contra essa homologação dos cálculos. Mas isso aqui não acontece muito na prática, tá? Geralmente, essa questão de cálculo, todo mundo sabe o cálculo de verdade. Todo mundo sabe. É que sempre cada parte tenta puxar a sardinha pro seu lado, tenta botar lá um valor que vai que passa, né? É mais ou menos isso. Então, geralmente não tem esse recurso, tá? Mas uma vez que são homologados os cálculos, a empresa é intimada para realizar o pagamento do que ela deve. Então, vamos supor que o juiz foi lá e homologou o cálculo do contador. A empresa é intimada para pagar 25 mil. Fazer o quê? Depositar 25 mil na conta do juiz, para depois o juiz passar para a conta do seu advogado, que vai passar para você, tá bom? Só que em muitos casos tem o seguinte, às vezes a empresa aqui, para poder recorrer, ela já teve que depositar bastante dinheiro nos autos do processo. Então, às vezes, desses 25, você tem lá 10 mil que já está depositado. Como 25, que é o que é devido, é mais do que esses 10 que estão depositados, você já pode sacar esses 10 e pedir para a empresa pagar a diferença, que é de 15 mil, por exemplo. Muito bem, chegamos nessa parte e a empresa fez o quê? Nada, a empresa fingiu que não era com ela, não depositou dinheiro, não pagou. O que ocorre? Começa, aqui na execução trabalhista, a fase de expropriação de bens. Que é o quê? O juiz vai mandar bloquear a conta bancária da empresa, o juiz vai mandar fazer uma pesquisa no Detran para saber se tem veículos no nome da empresa. O que a empresa tiver de bens, o que o juiz vai fazer? Vai pegar os bens da empresa e falar, não, agora esses bens aqui são do trabalhador, porque você deve para ele e não está pagando, né? Se for um bloqueio de dinheiro em conta bancária, aí é simples, você vai pegar esse dinheiro, vai jogar na conta do juízo e depois vai pagar o trabalhador. Se for outro tipo de bem, né, como eu citei, máquinas, carros, tal, isso vai para um leilão. Em tese, até o trabalhador pode se pagar a diferença, ficar com o bem, mas não é o comum, né? Em geral, esse bem vai para um leilão, onde quem pagar mais leva o produto e com o dinheiro que o bem foi arrematado, o dinheiro que pagaram por esse bem que foi para leilão, é o dinheiro que vai novamente ser depositado na conta do juízo e aí vai para a conta do trabalhador, né? Mas a gente sabe que em muitos casos, quando você está processando uma empresa pequena, por exemplo, pode ser que não tenha nada, nem dinheiro na conta, nem bens, não tem carro, não tem máquina, não tem nada. A empresa não tem nada, e aí vai ficar sem receber? Não, aí você tem uma opção que se chama desconsideração da personalidade jurídica. O que é a desconsideração da personalidade jurídica? Essa empresa tem um dono, não tem? São sócios da empresa. A desconsideração é o seguinte, você tira a personalidade jurídica da frente, ou seja, ignora que existe empresa e vai atrás dos bens do dono da empresa. Mas o dono é esperto. Ele pegou tudo que tinha no nome dele e botou no nome da filha dele. O que você pode fazer na desconsideração? Desconsiderar para a filha do dono que está com os bens. Lógico, desde que você possa provar que essa pessoa está escondendo bens, está pegando patrimônio e está enviando para o nome de terceiros para poder não realizar o pagamento do que é devido no processo trabalhista, tá? E aí sim, quando você consegue finalmente pôr a mão no dinheiro, ocorre o que a gente já repetiu aqui várias vezes, você chega na fase em que o dinheiro é depositado na conta do juízo e depois é transferido para o seu advogado, que vai, por sua vez, transferir a sua parte, vai ficar com a parte dele, a porcentagem que vocês combinaram, e vai depositar o resto para você, tá? Isso aqui é demorado? Depende muito, vai muito de cada caso, mas quando você chega aqui, naquele caso que a empresa não tem bens, aí tem que desconsiderar a personalidade, aí às vezes o próprio dono não tem bens, você tem que procurar para ver se descobre se tá com o terceiro. Se for tudo isso, cara, isso aqui é um processo que leva muito tempo, tá? Leva 3, 4, 5, 6 anos. Se você chega aqui e já consegue bloquear dinheiro da empresa, bens da empresa, via de regra é bem mais rápido, tá? Depois da sentença de 6 meses a 1 ano você já recebeu, né? Ou se a empresa faz o pagamento voluntário, não precisa nem bloquear bem da empresa, nem dinheiro, aí é bem rápido, aí não é um processo demorado. Geralmente, se é uma empresa grande,
a empresa paga, a empresa não tem por que deixar correndo multa, juros, etc, etc, ela vai e paga. Aí o processo é super rápido, tá? Tô dizendo para você em casos que é mais demorado, que são os casos em que a empresa realmente ou não tem porque tá falida, alguma coisa assim, ou ela tá escondendo patrimônio, tá escondendo bens, tá bom? Eu tô deixando um vídeo aqui que eu tenho certeza que é do seu interesse. Clica aqui nesse vídeo que ele vai explicar uma coisa que também é muito importante sobre o processo.